Network. Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio pós-derrota num clássico divisional, né, contra o Miami Dolphins, que pegou muita gente de surpresa. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso nesse programa de hoje. Antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, @blogdosbichos. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, que ajuda muito no algoritmo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, que vai ajudar demais. O meu nome é Cédio Flocrião, eu serei o seu host nesse programa. Estou aqui mais uma vez com os meus parceiros. Bruno Milione, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Valeu aí por podermos estar participando mais uma vez essa semana. Um episódio aí triste, mas tranquilo. Vamos falar sobre isso daí. E eu não sei se vocês sabiam, vou comentar esse negócio rapidinho aqui, mas a minha esposa que comentou isso, que minha esposa ela tem um lance que ela nunca nadaria com um golfinho. E aí eu falei, né, um dos motivos é porque ela fala que o golfinho, ele é um dos únicos bichos que eles abusam, mano, sexualmente, se precisar até de humano. Tem casos de estupros de golfinho com humanos. E a gente viu isso nesse jogo. Então foi isso. Então eu acabei vendo isso daí pessoalmente. Falei, caraca, é real mesmo essa informação aí. Então é isso. Vamos comentar sobre esse abuso. Golfinho é traiçoeiro. Eric Henrique, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Celhão, mais uma vez pelo convite. Infelizmente, com uma derrota, né? Vamos falar aí um pouquinho desse jogo que deixou muita gente fora da casinha aí. O pessoal tava bem bravo esse fim de semana e feliz de poder participar mais uma vez. E vamos lá falar de Bills. Na vitória ou na derrota é sempre bom falar de Bills. É isso. E como o nosso Doc aqui, nosso Eric Henrique, ajudou na criação do frase da capa do vídeo, né? Displicência, o salto alto. Eu começo com ele, né? Para saber a opinião dele dessa partida do Buffalo Bills e o que ele enxergou nesse jogo. Fale aí, meu querido. Vamos lá, cara. Como diria no futebol jogado por nós, no futebol bretão, clássico é clássico e vice-versa, né? A gente tomou um susto do Patriots em casa, não aprendemos, tomamos outro susto com o Dolphins. Eu acho assim, depois que viemos num jogo praticamente perfeito de temporada regular contra o Chiefs, que a gente já pode marcar todo ano, que teoricamente parece que o Bills sempre vai ganhar do Chiefs na temporada regular. E chegamos, para mim, contra o Dolphins sem pensar no Dolphins. Não teve é muito meio que estranho assistir o jogo e perceber que não tinha um plano definido para o Dolphins, como foi contra o Chiefs, né? Então, os caras entraram no jogo, parecia assim, vamos usar o nosso básico e a gente vai ganhar deles igual a gente fez na semana 3. E não foi bem assim, não. Os Dolphins se prepararam para jogar contra a gente como nós nos preparamos para jogar contra o Chiefs. Então, assim, os caras vieram com sangue no olho. Eles sabiam do nosso principal jogo, que era o jogo corrido. Então, eles conseguiram travar o nosso jogo corrido desde o começo do jogo. Poucas vezes o James Cook conseguiu escapar. Mas eu achei que a gente entrou com muita displicência, na minha opinião, assim, né? A gente chegou pro jogo, vamos aí, estamos jogando em casa, né? Como a gente costuma brincar, que a gente vai para lá, a maior torcida, às vezes é até a nossa, faz mais barulho do que a deles. E dessa vez foi muito ao contrário, né? Um ataque que não funcionou o primeiro tempo inteiro, uma defesa que segurou bem até no primeiro tempo, né? 16 pontos, se for considerar todos os punts que a gente deu e as jogadas ruins no nosso ataque sem conseguir andar em campo. E no segundo tempo, a defesa daquele jeito, né? O ataque resolve aparecer um pouco mais e a defesa esquece de jogar. Daí a gente tomou
um caminhão de jogo corrido. Eu acho que a gente entrou muito displicente, muito tranquilo assim no jogo. Ah, vai dar certo, vamos aí. E seja o que Deus quiser, até porque os caras estão 2-7, 2-6, né? Eles estavam 2-7 e estão de boa no jogo. E eles acabaram aí ganhando o Super Bowl deles, né? Que o pessoal mandou aí até hoje o vídeo dos caras comemorando no vestiário e tudo mais. Foi uma derrota acachapante, assim. Tivemos muitas oportunidades de reagir no jogo, né? Mas aí vem também um pouquinho a falta de sorte, né? Além do jogo ruim, a falta de sorte, porque 3 turnovers é muito difícil voltar. Remete ao jogo do Falcons, né? Que a gente teve os mesmos 3 turnovers. E aí você não vai conseguir ganhar um jogo, nem só ter que ganhar a batalha dos turnovers, né? Como é muito falado, mas sem conseguir pontuar, né? Então foi um jogo bem fraco assim do nosso ataque no começo do jogo. Não esperava jamais aquilo acontecendo. E eu não lembro do Bills terminando um primeiro tempo zerado. Acho que eu tenho que buscar aqui na história se isso aconteceu outra vez. E quem ficou feliz foi o Paulo Antunes, né? Que tava, tava muito alegre. E bom, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que a gente foi muito displicente no começo do jogo. A hora que precisou recuperar já não deu mais tempo. E a gente perdeu para os turnovers, né? Talvez o jogo fosse diferente. Por enquanto é isso. Cara, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Eu vi o jogo e eu sentia que não importa o que acontecesse, tá ligado? Burrow não ia conseguir desenroscar aquela partida. Tanto que na parte em que os Bills chegam na endzone, que o Allen interceptado, aquela campanha foi basicamente o Josh Allen. Né? Mas, cara, me incomoda muito o fato de que se parar o jogo terrestre, o jogo dos Bills simplesmente morre, cara. Pararam o James Cook e o ataque não conseguia se virar no aéreo, né? Aí a gente tem o azar de ter 2 recebedores mais confiáveis do Allen, pelo menos. Shakir e Kincaid. Kincaid na partida vai e se machuca. Uma lesão muscular. Fica o Shakir. Aí sobra ele. Aí, pô, o outro Coleman, o outro é o Elijah Moore, tá ligado? Então, assim, cara, o outro é o Kurt Samuel. E na hora H vai lançar pra quem de confiança, tá ligado? Complicado. Tem um ponto que, cara, beleza, a gente cometeu 3 turnovers, né? 2 interceptações e um fumble do James Cook, né? Mas, quer dizer, não foi 2 interceptações, né? Foi 2 fumbles, né? Do Josh Allen. Foram 2 fumbles e uma interceptação. Cara, apesar de ter sido 3 turnovers, né? Eu não posso desconsiderar que o time não conseguiu tirar no mínimo 3 pontos de 2 bolas que o Tua deu de graça pra gente, tá ligado? O Tua entregou pra gente 2 interceptações tranquilas. Tá, que fundo de campo, tem que caminhar, tudo bem, beleza. Tu tem que marchar o campo pra conseguir pontuar. Mas, pô, não dá pra desperdiçar quando o adversário entrega a bola de bom grado assim, cara. Fora as questões de dificuldades da equipe, né? Porque isso a gente está falando da questão tática, jogável da equipe que não conseguiu desenvolver seu jogo, né? Mas quando a gente vem para questão humana, a diferença é muito grande, né? Porque a quantidade de desfalques que a gente teve fez muita diferença, né? Para complicar isso, a gente já tá desfalcado. Na partida, Landon Jackson se machuca, né?
dificultar ainda mais toda essa situação, como se não pudesse ficar pior, né? Depois a gente fala mais sobre isso e até traga um ponto do Daquan Jones, mas, cara, foi muito complicado. Eu não senti nessas partidas, normalmente eu imagino que o time vai entrar numa rotação abaixo, né? A gente já viu várias vezes entrando numa rotação abaixo, mas eu senti que não importa o que acontecesse, o ataque principalmente não ia destravar esse jogo, porque, querendo ou não, contra running back de um nível maior, a gente sabe que a defesa vai sofrer, né? Independente. Esse foi só mais um caso, né? Já consagramos o Bijan Robinson, dessa partida consagramos o Stay. No início do ano consagramos o Henry. Enfim, vai encontrar running back de melhor qualidade e vai sair consagrando os caras, né? Porque os caras vão fazer o que quiserem. Mas eu senti que o time é isso, não importa o que acontecesse. Eu sentia que essa partida não vinha. O Bruno Milioni, o que é que tu acha desse jogo? Pô, achei bom pra caramba. Só que não. Cara. Eu sei que a gente tem que ser otimista, a gente tem que tentar enxergar um copo meio cheio, a gente tem falado disso nos últimos jogos, mas aconteceu aquilo que a gente também já vem comentado também em alguns outros jogos. O ataque, ele não consegue aproveitar os momentos em que a nossa defesa joga bem. E a nossa defesa, eu vou ser aqui esse cara nesse episódio, que sim, essa derrota para mim não cai sobre a defesa. Mas a defesa permitiu tantos pontos. Cara, a nossa defesa jogou razoavelmente bem. A nossa defesa conseguiu fazer alguma coisa mesmo com as peças que a gente tinha, cara. Existem TDs ali que eu não coloco nem um pouco na culpa da defesa. O TD do Waddle, né, do Jaylen Waddle, que é um TD muito bonito, mas a bola cai exatamente na mão dele. O Harrison tá em cima dele, cara. Uhum. Ele é um pouquinho queimado assim, mas logo ele já consegue alcançar ele de novo e ele tá em cima do cara. A bola cai exatamente na mão do Jaylen Waddle. Então, assim, para mim, isso daí não cai sobre a defesa, não cai sobre o Harrison, não cai sobre mesmo a qualidade, cara. A qualidade do Jaylen Waddle, né, Brandon Beane, e a qualidade de passe que o Tua deu ali para ele, cara. Então, assim, eu sou um cara que vou ser defensor, sim, da defesa nesse jogo aqui. Bolsa jogando com uma mão só, cara, assim, o que eu vi foi o nosso ataque fazer aquilo que a gente já comentou outras vezes. Eles não sabem aproveitar, não conseguem aproveitar quando a gente tem uma opção. Cara, receber uma interceptação, você tem que pontuar nem que seja 3 pontos, você tem que fazer alguma coisa, cara. Você não pode deixar isso passar. E a gente já tinha comentado isso nos outros jogos. O que acontece é que em alguns jogos, tranquilo, deu pra gente fazer aí a boa de ainda perder isso, mas ainda conseguir ainda ganhar um jogo. Cara, tem jogos que isso não vai acontecer. E nos playoffs, principalmente, isso não acontece, porque os times jogam extremamente em alto nível, sabe? É outra coisa. Então, assim, a gente não pode se permitir isso. Cara, Buffalo Bills entrou de salto alto? Sim, entrou de salto alto. Os jogadores, não sei. Para mim, na minha visão, novamente, comissão técnica. Uma coisa que até o Ericão comentou, cara, assim, fica muito visível de que o Sean McDermott se preparou contra o jogo contra Kansas e largou mão contra o jogo contra Miami, sabe? Até ele, que é um cara defensivo, assim, ele, cara, eu acho que ele desfez total de Miami, já pensando em Tampa Bay, talvez pelo como foi o jogo contra Miami, né, nesse nosso primeiro jogo, que foi em Buffalo. Mas, cara, jamais, independente do jogo, a gente jamais pode entrar de salto alto. O Buffalo Bills adora fazer isso, mas para mim esse jogo cai mais novamente, sobre a falta de peça que nós temos. Então cai de novo na conta assim do Brandon Beane e cai de novo sobre o Sean McDermott. Para mim, esses são os 2 maiores culpados das nossas últimas derrotas. Antes a gente falava de Buffalo Bills Seed 1, cara. Hoje a gente fala
sobre a gente tentar wildcard, entendeu? Então, assim, é para você ver o peso mesmo que teve essas escolhas, né, das comissão técnica sobre o nosso time, cara. O que aconteceu nessa semana sobre a gente não conseguir trazer um wide receivers, né? Se a gente não... Cara, ficou escancarado a nossa necessidade disso. A gente vai falar sobre isso no ataque melhor, mas para mim, assim, hoje, Buffalo Bills não é um time que contesta uma vaga no Super Bowl. Hoje, infelizmente, eu realmente não acredito nisso. Eu acho que Buffalo Bills, que jogou contra Kansas City, sim, mas com Josh Allen jogando nível Superman, cara, e a gente não pode ficar contando com isso. Deu pra ver escancaradamente que Josh Allen está cansado de ser Noé e ficar carregando tanto animal nas costas, velho. Tá realmente complicado pra Buffalo. Eu queria muito que a gente tivesse o ataque do ano passado, velho. Como eu queria ter o ataque do ano passado, que não tinha tantas peças diferentes, mas que pelo menos fluía mais, e a gente precisava da defesa que a gente está tendo hoje, que sim, eu seria um defensor da nossa defesa hoje, atualmente. Então, é isso. Triste, cara. Muito, muito triste mesmo. Decepcionado, mas é isso. É viver e aprender para que a gente possa conseguir crescer com isso. Cara, eu sou um cara que nessa partida eu até considerei 30 pontos é um número aceitável, porque de pontos cedidos, porque, cara, vamos considerar que a gente entrou sem Teron Johnson, sem Christian Benford nessa brincadeira. Por pior que viesse sendo a temporada do Taylor Rapp, o Jordan Poyer contra esses jogadores do Miami Dolphins de velocidade vai sofrer, né? O Rapp poderia dar uma ajuda maior. A gente entrou sem Ed Oliver na partida. O Joey Bosa tava com uma mão enfaixada, tava jogando só com um que limita bastante a ação dele, né? No decorrer do jogo, o Landon Jackson se machuca e dificulta ainda mais na rotação. O Daquan Jones, em entrevista depois do jogo, falou que ele não jogava de Edge desde 2019 ou 2020, quando ainda estava no Tennessee Titans. Então, pô, cara, é muito difícil, tá ligado? Manter uma defesa. Né? Perdemos o Hoyt, tá ligado? As perdas estão se acumulando aí, cara. Então, o Maxwell Hairston, beleza, ele sofreu lá ele foi queimado pelo Waddle, né, naquele touchdown, mas, cara, ele tava lá junto dele, ele não dará vidas fáceis, mas os adversários, né, a gente consegue ver isso. Só que do outro lado, o Tredavious White não ajuda também, tá ligado? Então, cara, é muito difícil manter o nível do jogo desse jeito, né? Que aí, cara, a gente é um time que rota muito, né? E, por exemplo, nossa DL não tinha rotação, pô. Porque tava basicamente todo mundo em campo, né? Tava o Greg Rousseau, o Joey Bosa, teoricamente, teriam o Landon Jackson e eu até esqueci o nome do outro carinha que foi para jogo. Solomon. O Solomon. E aí, diante disso, o Landon Jackson se machuca, quem tem que ir para rotação é o Daquan Jones, entra no lugar dele o Ogunjobi, que, enfim, não faz nada de diferente até o momento, né? Então, não é tanta influência. Depois entra o Jordan Phillips, cara. Jordan Phillips como DL, Daquan Jones como Ed, Jordan Poyer safety, Tredavious White cornerback. Se eu falo essa escalação aqui, se eu faço esse lineup e pergunto pro cara, ele vai falar que a gente
em 2021, 22, sei lá, pô. Até antes, né? Porque o Deacon Jones não joga de Ed há muito tempo. Então, cara, acho que poderia inclusive ser pior, tá ligado? Pra mim, o grande problema dessa partida foi realmente o ataque do time nesse jogo, tá? Uhum. E vocês querem falar mais alguma coisa da defesa? Quer falar alguma coisa da defesa, ou Eric? A gente vai ser específico? É porque já hoje só falei um pouquinho do jogo, né? Bom, defesa, só para complementar, né? Vocês comentaram sobre o Hairston, né? Tipo, pô, terceiro jogo do cara, 2 interceptações, passo a passo com os melhores wide receivers, a gente já, pô, dá aquela esperança, né? Pô, finalmente uma boa pique, um cara que pode render, e com a experiência vai vir a noção de jogo. Se ele olha para essa bola antes, ele intercepta, que a bola veio um pouco atrás, né? Tipo, o Waddle precisou virar o corpo para receber ela e ele estava ali assim batendo o braço tentando atrapalhar. Mas isso é bom para a gente e vamos torcer para que ele fique saudável, né? Porque hoje acho que o que a gente mais quer é pessoa saudável no time. E o Maxwell Harris, o Cole Bishop também jogou de novo, jogou bem. Mais uma interceptação, né? Tá aparecendo melhor aí no jogo. Gostei muito da partida dele. Mas realmente é o que vocês comentaram, né? Não tem como você estar jogando com tantos jogadores, não só veteranos, mas sem, talvez até sem ritmo de jogo 100%, né? Você não tem os caras ali da rotação. O nosso meio de linha ali, né? Os linebackers, semana sim, semana não, é outro time, porque tá machucado, né? Semana passada você não tinha o Milano, essa semana você tem. Semana que vem o Milano já machuca de novo, vem o Thompson. Aí você teve que ativar a Danny Jackson para jogar, sabe? Pô, é muita variação. Os caras, comunicação, a gente tem visto acontecer, né, durante o jogo, a comunicação da defesa ali o tempo inteiro, os caras gritando um com o outro, não vai ali, vê aqui, não, eu tô aqui, vai você, não sei. Então isso dificulta demais. E nosso jogo corrido, que a gente já tem sofrido desde o começo do ano, os caras vão aproveitar, cara. A gente vai ter agora pela frente Bucky Irving, Rashad White, depois vem Eagles com Saquon Barkley, então assim, pô, vem muito jogo corrido ainda, essa defesa precisa melhorar. Mas eu gostei muito do começo, né, a gente pressionou bastante o Tua, tivemos muito boas jogadas, seguramos o jogo o primeiro tempo inteiro pro ataque, e infelizmente não deu certo. Mas é o que o pessoal tá falando, que o McDermott começou a dividir as chamadas de defesa, né, e isso já fez diferença. Os 30 pontos no final do jogo foram 2 TDs ali já no garbage time, vamos dizer assim, né? A gente já tinha perdido esse jogo, a gente não conseguiu reverter e eles abriram toda essa vantagem, mas a gente teve chance, pelo menos até o final do terceiro quarto ali. Eu acho que a defesa segurou bem e espero que só melhore, apesar de todos esses buracos por conta de lesões. Ei, cara, complicado. O Bilione, alguma coisa mais sobre a defesa? Cara, só uma coisa assim, que o Eric mencionou, e eu queria dizer que realmente, cara, Hairston e Bishop, eu vejo um futuro muito brilhante, assim, para a defesa dos Bills, cara. Realmente, eu acho que aquilo que a gente já mencionou no episódio passado, cara, o Bishop tem muito para crescer. Se ele tiver um bom safety do lado dele, assim, um safety que dê confiança para ele, que ao menos ele cresce. O Bishop tava muito em cima das jogadas de novo, novamente, cara, ele quase teve 2 interceptações, teve uma bola ali que ele chegou muito próximo. E o Hairston, o que eu vi bastante dele também, foi que o garoto tem gana, cara. Tem um TD que assim, era do lado do Tre'Davious White, o White não consegue alcançar o cara. O Hairston, ele atravessa o campo do outro lado. Se vocês assistirem, cara, o jogo, perceba que o Hairston, ele tá do outro lado do campo. Ele consegue dar um pique e ele é o primeiro cara a chegar ele é o único, na verdade, cara que consegue chegar, né, acho que era o A-Chain que tava correndo. Então, você fala assim, cara, o moleque tá com gana, ele poderia muito bem abrir mão, cara, já tava longe, não, o moleque tá com gana pra jogar. Então, isso realmente brilha nos meus olhos, cara. Então, defesa
Realmente nesse jogo, para mim, eu não vou ter tantas criticâncias não, cara. Que nem eu concordo com vocês, poderia ter sido muito mais, cara. E o Bolso jogando com uma mão só também brilha meus olhos de novo, cara. Um cara que tá com vontade de jogar. E ainda tem o Sean McDermott que ainda fala pro cara que ele tem que segurar. Isso daí eu fiquei puto, mano. O Sean McDermott no canto de campo falando pra eles tem que segurar o cara. Vai segurar o cara com o quê, mano? O cara tá jogando de capitão gancho, velho. E você vai ainda cobrar o maluco? Então... é isso. Defesa em questão para mim é isso daí. E, cara, para passar pro ataque e todas as suas dificuldades, eu vi um post do Anthony do Coverrun, né? Uhum. Que, cara, é um exemplo da previsibilidade que é o ataque do Buffalo Bills, cara. Porque, assim, ele trouxe em estatística que eu vou até buscar aqui os números certinhos, né? Mas é algo muito absurdo, tá ligado? Porque, cara, em jogadas que o Allen alinha como under center, tá? Ou seja, ele fica atrás ali do center só esperando a bola. Nesse tipo de lance, os Bills têm simplesmente 20,8% de passe. Ou seja, cara, para uma defesa adivinhar se vai ser passe ou corrida, sabe? É óbvio que eles vão se preparar para uma corrida. É muito mais fácil. Uhum. E quando o Josh Allen tá em shotgun, tipo, 80% das vezes é passe. Então, assim, cara, qual é a dificuldade de se preparar para um ataque desse, sabe? Que deixa tão explícito o seu design do jogo, né? As suas chamadas. Cara, complicado, né? Quando a gente percebe que under center, se a gente tirar de 20 para 20,8, que é quase 21, né? Para 20, a cada 10 jogadas, under center, 8 são corridas e 2 são passe. E shotgun, que o Allen tá um pouco mais distante do center, ao contrário, né? 8 passes e 2 corridas. E nisso a gente vê, né? O que a gente já sabe. O Allen tá under center. É passe? Ou vai ser pro Shaqiri no screen, ou vai ser pro Tyrande. Eu vi até um tweet muito bom de um cara falando sobre as descidas do Buffalo Bills. Corre com o James Cook, screen pro Shaqiri, screen pro Kincaid, devolve a bola. Repete o processo várias vezes, tá ligado? Então, cara, é complicado. E esse jogo foi só mais um exemplo, né? O fato da defesa só ter conseguido, do ataque só ter conseguido pontuar no último período é inacreditável, cara. Com tantas chances e oportunidades que o time teve, né? Com o jogo corrido da equipe morrendo nessa partida, o Miami Dolphins impediu que o jogo corrido se desenvolvesse, né? Então a gente viu o Allen passando muito mais que o normal, né? A gente não costuma ver o Allen passando tanto mais, né? A gente não costuma mais ver o Allen passando tanto quanto ele passou nessa partida. Ele lançou 40 bolas, 28 completados, 306 jardas, 2 TDs, né? Do Ty Johnson e um do Howes, né? Então, uma interceptação na endzone. Então, assim, cara, é complicado demais, porque a gente vai ver aqui as estatísticas dos nossos recebedores.
O Shakir tem 9 targets e 7 recepções. O segundo que mais teve alvos foi o Coleman, com 8 alvos e só 3 recepções, tá ligado? Esse é um número que, cara, é complicado. O Kincaid, quando teve em campo, teve 3 alvos e 2 recepções. Depois, e aí vem o que a equipe se orgulha tanto, né? O Everybody Eats lançou a bola para 300 pessoas que não fazem a diferença no final das contas, né? Cara, Ray Davis recebendo 2 bolas, Elijah Moore recebendo 2. Kurt Samuel, a gente paga uma grana nele e ele não serve para nada, basicamente, né? Ele entra lá no jogo, participa de umas jogadinhas, recebe uma bola por jogo e vai descansar, né? É complicado demais esse ataque dos Bills nessa temporada, cara. Não é um ataque que passa confiança. Se o Allen não tiver num bom dia, como foi domingo, ele não estava no melhores dos dias. E, cara, nesses dias que o quarterback não tá bom, eu acho até que eu já falei isso em outro programa, porque a gente fica sendo repetitivo, né? Se a gente tem um quarterback que tá num dia ruim, ele vai lançar para receiver e esse receiver vai ter mais responsabilidade. Só que, por melhor que sejam os nossos wide receivers, nenhum tem essa característica, né? E nem de perto de chamar essa responsa. E isso sempre dificulta o jogo, porque nessas horas também vai faltar uma confiança maior para lançar as bolas, né? E aí a gente vê algumas bolas erradas, e aí a gente vê a própria torcida caindo em cima, né? Mesmo que eu não vou passar pano pro Allen aqui, mas eu também não vou considerar ele o maior culpado da nossa desgraça, tá ligado? A gente sempre fala, ele é só um ali no meio, tá ligado? E se não fosse por ele, em certo momento do jogo, a gente não teria nem esperança de ter uma possibilidade ali de ressurgir na partida, né? Então, esse é um ataque difícil de se assistir mesmo, é complicado, cara. Porque, como vocês mesmos falaram agora, vem de um jogo muito bom contra o Kansas City Chiefs, em que tudo rodou direitinho, para essa partida terrível, né? É algo consistente. E antes dessa, se a gente considerar os últimos 4 jogos, foram 2 jogos direitinho, né? Carolina e Kansas City, e 2 jogos terríveis do ataque, né? Falcons e Miami Dolphins agora. É um ataque extremamente 8 ou 80, né? Eu começo com opinião do Milhone aí, cara. Que nem você mencionou, galera, tem muita gente colocando assim culpa no Allen, tem até mesmo fotos que a galera coloca que fala assim, vocês estão colocando culpa no wide receiver, mas olha aqui, aí eu vi uma única foto, na verdade, onde os wide receivers parecem estar um pouco abertos e ele não faz o passe. Só que assim, galera, porra, pelo amor de Deus, velho, qual desses wide receivers passam tanta confiança assim pro Allen? Cara, tirando o Shakir, tirando o Kincaid, ninguém. O cara tá fazendo a análise dele, tá tentando não ser sacado. Ele vê ali uma possibilidade, mas mesmo assim, cara, nenhuma desses caras passam tanta confiança para ele. E essa foto em questão que a galera tem colocado, cara, era lá no quarto tempo. O Allen tava exausto de tentar fazer alguma coisa, cara. Eu realmente acho que, beleza, esse não foi um jogo tão bom do Allen. Eu acho que foi até, cara. Eu acho que foi sim. Porque ele fez e muito, cara. Ele tentou e muito. Você conseguia ver na cara dele de que assim, ele estava exausto, cara. Ele tentou e muito para que a gente conseguisse fazer alguma coisa. Então, eu vou passar um pouco de pano assim pro Allen, porque se nós sentimos essa frustração com o Buffalo Bills, se nós sentimos essa raiva mesmo que a gente teve desse jogo, pode ter certeza absoluta que o Allen sentiu isso em dobro, cara, porque ele é uma grande vítima disso que está acontecendo. Se você não dá arma para ele jogar e o jogo corrido não tá entrando, o que ele vai fazer? Ele tem que jogar bola e ele mesmo receber.
pô, não tinha para quem ele passar. O Keon Coleman tá com uma vontade de jogar que, assim, é que nem a gente vai levantar para trabalhar segunda de manhã, cara. Porra, se você vê as corridas do Coleman, cara, zero vontade, zero pique, zero, assim, que triste falar isso, cara, mas o Coleman pra mim tá sendo uma decepção esse ano. Tá triste de ver ele jogando mesmo. Então, cara, tem uma das jogadas, o Allen tenta sair do saque, ele consegue sair do saque, ele faz, cara, ele ganha o tempo, assim, que você fala assim, não é todo QB que conseguiria fazer isso, cara. Pouquíssimos QBs conseguiriam ganhar esse tempo, e pouquíssimos QB conseguiriam analisar e ainda conseguir passar, e ele é um passe pro Kurt Samuel ali no meio, e ele consegue o first down. Sim, cara, isso pra mim, se não demonstrar que vocês têm que agradecer pelo quarterback que vocês têm, eu não sei dizer então, o que seria, cara. Achar que sem o Allen seria diferente sim, cara. A gente estaria extremamente na merda. Então, o pouco que nós temos cai sobre ele. O nosso ataque para mim, hoje, é o grande peso de eu dizer que o Buffalo Bills não é realmente um time contestável para o Super Bowl, por causa do nosso ataque, por causa de como que a gente está fluindo. Até no jogo contra o Kansas City eu mencionei que a gente teve oportunidade de aumentar esse placar, oportunidade de fazer jogadas, e a gente não fez. A gente não pontuou. E você consegue ver isso nos olhos do Allen, cara, de que, tipo, estamos tentando, mas não tá dando certo, velho. Kincaid é a nossa maior arma. Kincaid vai lá e se machuca. A gente vai apostar em um único cara, sabe? Antigamente, beleza, quando a gente tinha o Stefon Diggs, a grande maioria da nossa confiança estava nele, mas, cara, a gente tinha o Shaquille para apoiar ele, que é, sim, um bom wide receiver, que é, sim, para mim, um grande wide receiver, só que sozinho ele não consegue fazer milagre, cara. Sozinho ele não consegue fazer milagre. E assim, então por isso que eu volto a falar, cara, para mim essa derrota cai sobre o ataque, mas para mim essa derrota cai sobre a nossa comissão técnica. É sobre essa vagabundagem do Brandon Beane, de não conseguir fazer nada, de fazer umas escolhas bosta. Lembremos que ele falou no começo dessa temporada que ele liga lá pra rádio e dá um puxão de orelha nos caras, falando que ficar choramingando por causa de wide receiver é a coisa mais estúpida que ele já ouviu falar. Falei, então, queridão, não era tão estúpido assim. Esses caras tinham razão. Esses caras tinham alguma coisa que fazia sentido. Ano passado deu certo, Everybody Eats. Só que você deixou jogadores que hoje para mim faz falta, tá? Eu sinto falta de um Hoyt da vida, sabe? Cara, não funcionou o ataque desse jeito como funcionou no passado. Então, assim, claramente ele estava errado, claramente o Brandon Beane está estupidamente errado. O nosso ataque cai sobre a questão do Brady. Cara, cai sim. Mas para mim o maior culpado ainda é o Sean McDermott, porque quem faz as escolhas, quem faz, né, todo o planejamento, cai sobre a cabeça do head coach. Sim, quem faz as chamadas é o Brady, mas é descarado para todo mundo que o McDermott sempre quis o jogo corrido, cara. Isso era uma coisa que ele já tinha essa vontade. Eu acho que o Brady só executou isso. Então, se tem uma coisa que realmente, para mim, assim, hoje, eu não tenho nenhuma confiança no nosso ataque. Próximo jogo contra o Tampa Bay, não tenho confiança no nosso ataque, cara. O Palmer vai voltar, não tenho confiança no nosso ataque. Minha confiança está hoje na nossa defesa. Então, que merda, né? Ano passado a gente precisava de uma defesa, hoje, esse ano, a gente precisa de um ataque. Quando que a gente vai estar, pelo menos, medíocre dos dois lados, pelo menos para a gente conseguir avançar, né? Então, é isso. Triste, mas esse é o nosso ataque que nós temos aí. Everybody eats, todo mundo magrelo. É isso aí, cara. Medíocre, que foi uma palavra corrompida pela sociedade, porque se a gente falar medíocre, a pessoa pensa que é o fundo do poço, né? Na verdade, não é isso que ela significa. Mas tudo bem. O Eric Henrique, o que é que tu achou desse ataque aí? 13 pontos no último quarto, né? Cara, foi triste de ver aquele 0 ali, e 0 ali de novo, e 0, e 0, e, cara, demorou demais.
E assim, quando a gente pontuou, ainda dava tempo de virar o jogo, né? Isso que é o mais legal do futebol americano, porque começou do jeito que eu queria o jogo, que é a gente recebendo a bola no segundo tempo, né? Quando você faz o pontuação dupla ali, você termina pontuando, volta e já pontua. Eu, eu fui tranquilamente aquele 0 no primeiro tempo e no segundo eu tava bem tranquilo ainda. Eu falei, pô, tá suave ainda de virar esse jogo, 16 pontos contra o Bills não, contra o Dolphins, né? Eu não achei que ia ser tão sofrido assim o final do jogo igual foi. Então, apesar das raivas passadas, né, por conta de chamadas, faltas que não deveriam ter acontecido, né? Pô, nosso time tá cometendo muita falta ainda. Vamos disciplinar. E ainda tava um jogo próximo, pô, 2 posses de bola, tem bastante tempo no relógio. Só que o ataque foi muito, muito ruim, né? Pô, a gente não conseguiu correr com a bola, a gente não conseguiu passar a bola direito no primeiro tempo. Até o final do segundo quarto, né? O Josh Allen não tinha 100 jardas praticamente de bola passada. Então, foi bem complicado esse começo de jogo. Turnover acabou com o jogo, né? Você tava ali embalado, primeira jogada, né? Primeira campanha que o Bills estava indo bem, check down, bom passe aqui, corrida entrando, o James Cook sofre um fumble. Acidente, faz parte, bora pro próximo. De novo, engrenamos, Josh Allen interceptado na endzone. Putz, falta de sorte de novo, o passe não foi bom. Vamos lá, segue, Josh Allen fumble, sabe? Pô, a gente também não tava com sorte, é o que o Célio falou já hoje. Parecia que em nenhum momento a gente ia conseguir recuperar aquele jogo porque tudo tava dando errado. E deu, assim, apesar dos pesares, né? Tirando um pouco, coisas um pouco positivas desse jogo, que eu comentei com o pessoal, né? Que eu assisti o jogo de novo. O Bruno ainda fica indignado que eu gosto de assistir o jogo pelo menos mais uma vez para poder falar sobre ele. E assim, poucos pontos positivos, mas um deles é que o Josh Allen ainda tá lá, sabe? Tipo, ele ainda sabe ser o Superman. A gente não viu muito isso nessa temporada, mas esse jogo ele mostrou que ainda tá ali, aquele cara que vai fazer o possível para estender a jogada. E ele conseguiu, né, nessa jogada que você comentou, né? Ele chegou perto da linha de scrimmage e geralmente ele sai atropelando todo mundo, não, ele deu a volta na OL inteira e fez o passe, né? Depois teve uma quarta para 15 que ele também estendeu o máximo e conseguiu um bom passe ali no meio do campo. Bons passes distribuídos ali no segundo tempo, né? Que a gente conseguiu mover melhor a bola, o touchdown para o Keon Coleman, bola certinha no lugar onde precisava. Encontrou o Jackson Ross de longe para fazer um TD, então assim, eu enxergo isso como um ponto positivo. Outro ponto, estamos passando a bola para o James Cook, sabe? Coisa que não estava acontecendo, torcida inteira reclamou, todo mundo falando. Aí o que aconteceu? Ele está entrando mais um pouquinho no jogo aéreo. Só que vem aquela desgraça de, nosso jogo básico pode ganhar um jogo. Aquela quarta para 2, que foi um turnover and downs, é a mesma jogada que a gente usou contra o Chiefs. Tipo, os caras estudam os filmes, eles sabem o que a gente vai fazer. Na hora que o James Cook sai da lateral, tem 2 caras em cima dele, sabe? Os nossos 2 tight ends estavam no fundo, daria para ter recebido aquela bola, uma bola contestada, mas a gente não tem um bom recebedor de bola contestada, né? Mas era a mesma jogada que a gente fez contra o Chiefs, os caras sabem que a gente vai fazer isso, sabe? Pô, põe uma variação ali, um check down um pouco mais perto, ou faz o Allen sair correndo pro meio do jogo. Então é isso que. Essas são as críticas pro Brady, né? O ano passado foi um everybody eats, mas ninguém sabia quem estava jogando. Hoje todo mundo sabe quem está jogando, sabe quais eram as jogadas, sabe que o jogo corrido vai funcionar. E eu tenho uma crítica que faz parte também do processo, né,
de amadurecimento tanto das outras equipes contra a gente, que é a nossa OL. A nossa OL foi excelente ano passado, mas esse ano ela já não está tão bem. Ela não está conseguindo proteger bem o Josh Allen, apesar do nosso jogo corrido estar entrando, mas isso também é muito mérito do James Cook de ter a paciência ali, saber escapar de bastante teco. Mas o Josh Allen está sendo pressionado, a nossa OL não está conseguindo segurar bem o pocket. Os tempos de leitura dele, né, estão tendo que ser maiores por conta da nossa falta de recebedores. Então, assim, você precisa de um pocket limpo para você fazer um bom passe e recebedor aberto, mas a pressão está chegando e ele já foi mais sacado nessa temporada do que ele foi a temporada inteira, ano passado. E, assim, a gente precisa de um melhor plano de jogo, porque o Brady não está, parece que se planejando, ele está usando as mesmas jogadas do ano passado, todo mundo já conhece. O Shakir, toda hora ele está fazendo aquela slant no meio de campo, sempre tem alguém acompanhando. Como todo mundo come, todo mundo está marcado. Agora já sabe que o Allen ele tem capacidade de mandar para qualquer um. Os nossos tight ends, era só o Kincaid que tinha velocidade, os outros dois não são tight ends de velocidade. O Elijah Moore, eu esperava muito mais dele com relação à velocidade, ele não está aparecendo para nada. Então, assim, tá complicado. E a hora que você precisa do Keon Coleman, ele tá lá com o braço aberto esperando uma flag. Então, sabe, o ataque foi muito mal. E aí, a gente teve 4 punts, uma interceptação, 2 fumbles e um turnover on downs. Ou seja, são 4, 5, 6, 7, 8. É isso, né? 8 bolas que a gente devolveu sem nenhum ponto. A gente não fez nada, tipo, a gente perdeu o ritmo. E as 2 interceptações, que eram para dar aquele ânimo pro time, é o que você falou, Bruno. O ataque é obrigação dele pegar um turnover e pelo menos 3 pontos ali, e não conseguiu fazer isso. Mas como diria, né, o Josh Allen é o Superman, mas eu puxo para Marvel, né? Como diria o Tio Ben, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né, cara? Nossa comissão técnica precisa entender que eles têm um poder gigante na mão, que é o nosso quarterback. Eu não trocaria ele por nada. E outra, eu fico puto com quem tá xingando ele, porque o cara tá lá, nossa, eu vejo os caras falando mal, eu quero entrar lá e xingar todo mundo, mas eu me contenho, porque sem ele realmente a gente não ia estar em lugar nenhum. E eu espero que tenha sido um jogo de realmente acordar, assim, igual foi o do Falcons, né, que 3 turnovers, a gente jogou muito mal de ataque, viemos de 2 bons jogos de ataque e de novo a gente caiu no nosso erro. Vamos torcer. E um último adendo, aí não é sobre ataque, né, mas sobre draft. A gente teve aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escolhas de draft, das 9. O último foi um recebedor, tá machucado, Caden Prater. Chase Lunt, Dorian Strong, Landon Jackson e Sanders machucados, ou seja, de 9, 1, 2, 3, 4, 5 machucados, e 2 que já se machucaram, né, que é o Jordan Hancock e o Hairston. Ou seja, dos 9 que a gente escolheu para ajudar o time e focado na defesa, que era o que a gente precisava no passado, a gente só tem 1, 2, 3 defensores jogando e o Halls que tá jogando bem. É complicado, fica muito difícil com a quantidade de lesão que a gente tem. É isso aí, Celio. Como se as coisas já não estivessem difíceis esse ano, a saúde resolveu não colaborar, né? Impressionante. Essas coisas todas acontecem ao mesmo tempo. Mas, cara, essa é uma partida que para mim foi bem difícil de fazer essa seleção das nossas escolhas, dos nossos quadros. Mas eu acredito que os senhores tenham feito. Posso confiar nos senhores e dar início aos trabalhos aqui para a gente se encaminhar para o final? Bora. Cara, já assistiu Escolha de Sofia? Isso daqui foi Escolha de Sofia, mano. Difícil pra caramba. Vamos começar com o difícil de se eleger, pelo menos para mim, melhor jogador dos Bills na partida.
Nem o stream tá querendo saber quem foi o MVP dessa partida, camadas. Isso que eu falo pra vocês. Bruno Milioni, quem foi o seu melhor jogador nesse jogo, hein? Cara, sem choro, sem vela, eu tava pensando muito em dar pra defesa, porque eu realmente achei que os caras mereciam, tava pensando muito em dar pro Harrison, porque o moleque merecia, Bishop, mas eu vou dar o MVP pro Allen, cara. Eu vou dar pelo Allen, pelo esforço mesmo de que você vê um jogador que foi até o final. Cara, no final você vê ele acabado, e não era somente a derrota, era de cansaço mesmo. Ele fez de tudo para que a gente conseguisse vencer esse jogo. A interceptação, cara, na end zone, eu acho que o Allen tem um coração muito bom, então ele nunca vai falar isso realmente pra gente, tá? Mas aquilo para mim é um erro de rota do Knox. Ele falou que ele tentou passar pro Sanders, mas não, cara, não. Aquilo foi um erro de rota do Knox. Tem até algumas pessoas que mencionam isso, que falam que realmente era pro Knox ter cortado pro outro lado. Allen é um cara de extremo coração, então ele nunca vai dizer. Mas para mim é isso. Vou dar pro Allen, porque o que ele tentou fazer pra gente nesse jogo aqui é digno de se ganhar para mim o MVP. O Eric, quem foi o teu MVP aí? Eu sigo o relator e o cara que aparece na nossa vinheta aí, né? Josh Allen passando por cima de todo mundo. Ele, apesar dos pesares, né? O fumble, azar, cara. Jogada defensiva, a interceptação vai acontecer. Infelizmente foi na end zone, não era para ser ali. A gente podia virar o jogo. Eu acho que ia dar um ânimo gigantesco. E aquela interceptação desanimou um pouco, mas 306 jardas, 2 touchdowns, sabe? Foi para cima dos caras, fez o possível quando podia. Eu acho que não é uma questão de passar pano ou não, né? Mas eu nunca vou colocar o Allen como o maior culpado de qualquer coisa que tenha acontecido por tudo que ele já fez, assim, de histórico. Lógico, se acontecer alguma coisa muito, muito preocupante e a gente vê que ele tá perdendo a mão, mas não é o caso. Ele fez tudo que pôde e para mim foi o melhor jogador em campo. É isso aí. Eu sigo o senhor e, cara, além dele, acho que não tem nada assim de espetacular pra eleger não nessa partida, cara. Foi bem pobre de desempenho dos jogadores, para ser sincero. Vamos de tackle do Bruce, torcendo para que a vinheta saia dessa vez. Ô Eric, sua jogada defensiva. Cara, minha jogada defensiva foi no começo do jogo e eu defini ela lá e fiquei com ela até o fim, que é a interceptação do Cole Bishop, né? Foi o passe, acho que foi o primeiro passe longo do Tua no jogo e interceptado. Então, assim, eu pensei, cara, esse jogo vai ser nosso. E não foi nosso, mas a jogada foi muito bonita porque ele saiu da marcação, acompanhou a bola o tempo inteiro, sabe aquela definição de ball hawk que eles chamam. Ele foi atrás, subiu lá no segundo andar e quem estava ali pertinho, Harrison marcando. Então, o Bishop para mim não foi um tackle, né, mas foi uma interceptação bonita, uma boa jogada defensiva e com o Bishop com a interceptação no primeiro tempo. Rapaz, eu sigo o relator. As duas escolhas que estavam na minha cabeça aí eram as interceptações, mas eu acho que plasticamente eu preferi essa, tá ligado? Ô, Milioni, qual foi a sua jogada da partida defensiva? Vai ficar feio, mano, porque a galera vai começar a achar que a gente não marca, a gente espera o outro falar pra falar o que vai falar, tá ligado? Mas eu tenho marcado aqui, que eu tava entre duas. Aí eu falei, beleza, ou eu fico com a interceptação do Harrison, ou eu fico com a interceptação do Bishop. Aí o que eu pensei? Falei, cara, eu vou ficar com a do Bishop porque ela foi um aquecimento no meu coração, que eu falei, caralho, a gente vai ganhar muito esse jogo. E aí o Eric foi lá e falou a mesma coisa. Então ele não só roubou a jogada, como ele roubou até o que eu ia falar, velho.
Então, para mim é isso, interceptação do bicho, cara. Com certeza aquilo ali foi um balde de água pros caras e pra gente era pra ser o levanta. Agora vai, vamos ganhar. Vai ser uma lavada. E ficou só nisso. Essa interceptação deu uma iludida, né? Toda Bills Mafia, que foi impressionante. Vamos de turno do Thomas, melhor jogada ofensiva. Bom, aqui não sei, né? Existe grande chance de ser a mesma jogada também nessa. nessa. Mas particularmente a minha jogada ofensiva foi a terceira para 15 ou 16 do Allen e tal, que ele é pressionado, o pocket colapsa, ele escapa para frente, os defensores vêm nas costas dele, ele dobra a esquina, recua, corre de novo, lança para o Samuel no meio de campo, enfim. Para mim essa foi a jogada que compôs. Eu tinha alguns outros nomes e tal, mas não chegasse a esse ponto, sabe? Ou a recepção do Howes, talvez, ou o TD do Chad Johnson ou do Coleman, mas enfim, nenhum deles para mim superava essa jogada aí, não. O Bruno Milioni, você não está rindo muito, hein, com essa jogada ofensiva. Eu vou falar o quê, mano? A galera realmente vai começar a achar, se eu conseguir tentar mostrar aqui, mano, que dá para aparecer, ó, aqui não dá para ler direito. Foi mandada às 6 horas da noite para mim mesmo. Eu mandei para mim mesmo, porque são as minhas anotações para ver o que eu falo. Aí aqui, jogada ofensiva. Allen fugindo do saque numa terceira para 15. Passe pro Kurt Samuel no meio. Entendeu? Vai começar a realmente ficar parecendo, cara, mas não é. Que nem você não mencionou, cara, não tinha muitas outras coisas pra gente escolher, não. Essa foi, pra mim, a melhor. Foi aquele ar Josh Allen, né, cara? Então, é sempre bonito de ver isso daí, então fiquei com a mesma que o nosso Celhão. E aí, Eric? Eu discordo que se a gente escolher as mesmas, parece que a gente combinou, porque teoricamente, se cada um achasse uma jogada diferente, aí sim ia ser combinado, sabe? Porque a gente se esforçou muito para não falar mesmo. Aí sim. Mas boa, nesse caso, eu sou diferente de vocês, eu vou na quarta para 15, né? Ali no terceiro quarto, ou no quarto já, que a gente viu no jogo contra o Chiefs, a gente é uma terceira para 9, alguma coisa assim, o Brady me chama um screen pass com o Shakir, ele é parado ali, e na campanha seguinte o Andy Reid tenta uma quarta para 17 com o Chiefs e eles conseguem converter. Eu falei, caramba, mano, tinha que ser a gente fazer um negócio desse. E aí, nesse jogo, o Allen foi lá e fez. Então, uma quarta para 15 ali, era tudo ou nada para o jogo ficar vivo. Ele achou o Shakir no meio do campo, um belo passe no colo do Shakir. Eu acho que foi a melhor jogada ofensiva para dar esperança. Então, foi isso que me deixou feliz, assim, naquele momento. Eu falei, cara, ainda dá, vamos lá, essa é para dar esperança. Não deu, mas a jogada foi bonita. Uma quarta para 15, tudo ou nada, foi interessante. Isso. Aqui eu acho que a gente vai talvez escolher momentos diferentes, pode ser ou não, né? Enfim, no nosso glorioso Dom Bibi, que eu joguei com o regulamento embaixo do braço para escolher qual foi o momento mais emocionante dessa partida. Mas bora de Dom Bibi. Cara, na hora de Ixi! Bolão de novo. Bolão. bolão. Qual será o... Eu acho que vai ser os três igual, cara. Ih, peraí, voltou. Voltei. Leão voltou. Não deu tempo do bolão. Eu pensei o seguinte, cara, no nosso Dom Bibi. Cara, não é porque é um momento emocionante, tem que ser um momento de alegria. Existem emoções de raiva, de tristeza, de dor.
E, para mim, um momento que representou muito, e não foi que foi emocionante, mas é que me tirou a emoção, me tirou a vontade de viver naquele momento, de estar acompanhando aquela coisa horripilante que estava acontecendo na minha tela, que foi a terrível tentativa de um sidekick do Ray Davis, que foi simplesmente o exemplo do que foi o Buffalo Bills nessa partida, né? Foi sem sal, sem graça, desnecessário e, cara, terrível. Então, o momento Dom Bibi vai ficar para esse triste movimento do Ray Davis nessa partida. E aí, o Bruno Milioni? Cara, eu acho, não sei se eu joguei com o manual embaixo do braço, não, cara, porque pra mim, o que eu coloquei aqui, se a galera quiser ver realmente, foi que jogada marcante, mano, pra mim foi fim do jogo. Fiquei felizão quando acabou, cara, eu já não aguentava mais, tava real mesmo, querendo muito que acabasse logo, porque eu não tinha dormido, porque eu sempre tiro meu cochilo da tarde, depois do almoço, tá? Almoço, boto minha filha pra dormir, e aí durmo junto. Não dormi, fiquei puto assistindo aquilo ali, então tava louco para que acabasse logo. Então, para mim, fica aí o fim do jogo. Muito bom. Ih, Silêncio, tá mutado. Tá certo, faz parte. O Eric, qual o teu Dom Bibi, hein? Vamos lá, meu momento Dom Bibi quase foi um momento Dom Bibi real, assim, né? Que foi o Hairston correndo atrás do A-Chain pra tentar impedir o touchdown, cara. Tipo assim, o esforço que ele fez ali, vindo de lesão, do jeito que ele tá, ele correu pra caramba, quase pegou o pezinho ali dele, e aí lembraria realmente o Dom Bibi original, né? E só um adendo, a hora que apareceu o Ray Davis pra chutar, eu só lembrei do filme Golpe Baixo. Que eles colocam o QB lá pra chutar a bola, porque ele é ruim demais de chute, sabe? Daí ele chuta errado e eles conseguem recuperar uma quarta, um sidekick, cara. Eu pensei assim, deve ser algo nesse sentido, porque os caras assistiram o filme. Realmente não fez sentido, cara. Não fez sentido colocar ele, apesar de ele já ter chutado, ele já ter sido kicker, né? Mas, cara, assim, eu não consigo entender o onside kick de modo geral, assim, sabe? Os kickers parece que eles não treinam, isso deveriam treinar um pouco mais, que existe, pô, é possível fazer isso, sabe? Trivela? A bola no chão, trivela, faz ela subir, sei lá, mano, mas, cara, aquele chute foi horrível. Mas é isso aí, meu Dom Bibi é pro Maxwell Hairston. E, cara, eu preciso falar que eu pensei para basicamente a mesma coisa que o Eric. Foi exatamente isso que eu pensei, sabe? E, pô, eles botaram o Ray Davis porque ele, sei lá, no meu pensamento positivista, ele vai ter um chute mais cadenciado, não vai ser tão forte contra o do Matt Prater, então as chances vão ser maiores, e aí a gente viu aquela coisa realmente não foi tão forte. Nossa, mano, quase que a bola não chega no cara. Impressionante, cara. Parece quando a gente erra aquela barrinha no Madden, tá ligado? É absurdo. É verdade. Mas, pô, dureza essa jogada. É isso aí, senhores. Depois dessa partida complicada, né? A gente volta a campo no próximo domingo, mais uma vez, 3 da tarde, se eu não estou enganado, né? 3 da tarde a partida. Lá você vai para atrapalhar o sono do Bruno Milioni. Mas eu agradeço, Milioni, mais uma vez pela sua presença. Tamo junto. Que isso, eu que agradeço. Espero estarmos aqui na semana que vem, se Deus quiser, com saúde, mas principalmente com uma vitória também, se Deus quiser. Semana que vem, que não... Cara, pode ser que o Bucky Irving não jogue, tá? Ele tá out ali no meu fantasy, para mim é tristeza nesse quesito, mas nessa semana eu nem quero que ele volte. Então, espero que realmente estejamos com um semblante mais feliz na semana que vem. Mas valeu, galera. Obrigadão por todo mundo que participou com a gente. Isso aí, o Eric Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto.
Obrigado a você, Celhão. Valeu, Bruno. Depois dá um beijo na Momo aí, que a filha do Bruno é espetacular. E, cara, almoça mais cedo domingo, cara. Vai dormir mais cedo, acorda às 3. Que a missa é às 10 horas da manhã. Ah, tá, faz sentido. E, cara, semana que vem, Buccaneers perderam pro Patriots. Patriots tá aí nos assustando nessa divisão. Eu acho que Drake May, cara, eu espero muito que esteja certo, mas eu acho que ele tá no mesmo esquema que foi o Mac Jones? Do Texans. Não, do Texans. O CJ Stroud. CJ Stroud, sabe? O primeiro ano espetacular, pô, considerando MVP, lógico que o Patriots também tem a mídia, né, do lado, então os caras já estão jogando o MVP do meio lá em cima, mas ganharam do Bucs aí, cara, fizeram um jogo difícil contra eles, e vamos assistir, né, o Bills tem que assistir esse vídeo e ir pra cima lá. Gosto muito do Baker Mayfield, mas felizmente é Bills, vamos torcer muito. E Celhão, mais uma vez, obrigado. Pessoal que assistiu aí, que acompanhou até aqui. Não desistam do Bills, pessoal. Torçam até o fim. Não vamos torcer contra, não. Vocês sofrem, já sofreram demais por tantos anos. É só mais um ano. Bora lá. Tá right, Taylor. Vamos aí, go Bills. É isso. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo. Se for no Spotify, de avaliar o podcast, que ajuda muito. Valeu demais a todo mundo. Go Bills e até a próxima.